muito menos vocês falaram de crimes inexistentes do lado do Bolsonaro e tudo. O cara tem um contrato de 129 milhões. O escritório da família do Alexandre de Moraes não fala uma vez com a mulher, como a gente vai ver, só com o Moraes. Mas não é corrupção, lobby, nada disso. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Enquanto isso, e tudo que já veio de escândalo do STF nessa semana, que foi uma semana frenética, difícil até de acompanhar, né? A quantidade de informação que está vindo à tona, o senador Girão fez algo muito importante. Diz que vai representar contra o Alcolumbre para levá-lo ao Conselho de Ética por omissão e abuso de poder. Aliás, o Partido Novo está de parabéns. É um partido pequeno, mas faz barulho, incomoda, porque tem princípios, muitos dos seus parlamentares, Marcel, Girão e outros, o próprio governador Zema vem subindo o tom, como vamos ver, e estão exercendo esse papel. Eu vejo algumas pessoas que não são fãs do Bolsonaro, digamos assim, o Grimaldo, por exemplo, eu vejo cobrando uma postura mais ativa do Flávio. Até porque o Alexandre de Moraes teria dito que o Flávio está indo de forma moderada nessa campanha. Mas olha, eu sou da opinião que o Flávio não deveria subir o tom da mesma forma. Ele sabe que ele é o alvo prioritário, ele é um Bolsonaro, ele lidera as pesquisas, e se ele começar a se empolgar muito, como o próprio pai fazia às vezes, enfim, movido ali por emoções, né? Ele corre o risco sério de ser eliminado do jogo antes do jogo começar. Então, nessa hora, ele tem que ser pragmático. Eu discordo de quem fica cobrando dele um tom mais belicoso. Ele tem que vencer a eleição. E, nesse sentido, eu acho que ele está certo em se vender como mais moderado, inclusive para os mafiosos do STF. Ele falou lá na manifestação com o Nicolas e tudo, ele falou... ministros que tiverem descumprido a lei que sejam punidos, mas o STF precisa ser respeitado como instituição. É um discurso seguro. E deixou o lado do bad cop para o Nicolas, que subiu o tom e falou que o Alexandre de Moraes não tem que ser empichado, tem que ser preso. Tá tudo certo. Good cop, bad cop. Faz parte. Essa é a união, essa é a aliança que queremos. Aliás, eu gostei que o Carlos Bolsonaro gravou um vídeo hoje mostrando a perseguição ao pai e tudo, um vídeo bom. E ele tá, inclusive, com uma camisa preta num fundo preto. Achei bacana, porque esse tipo de combinação dá um visual legal. Às vezes tem gente que fica implicando com isso, mas besteira. Veja que até o Estadão tá chamando de máfia. Uma máfia no coração do poder. Prisão de Vocário escancara uma rede criminosa espalhada por Brasília. Atônito, o país espera que a banda podre das instituições não prevaleça sobre a banda republicana. Esse é o cabo de guerra. O Estadão, sendo um jornal tucano por excelência, comete alguns deslizes. Ele defendeu esse monstro por 7 anos, porque o alvo era bolsonarista. Tem um parágrafo que ele fala do Poder Judiciário, do STF acima de tudo, que ele fala 129 milhões, contrato multimilionário, ele nem cita a cifra para não assustar, né? Questão do resort e tudo, carece de explicação. Levanta suspeita. Por si, não podemos falar ainda em crimes. Oi? Não? Mas por muito menos vocês falaram de crimes inexistentes do lado do Bolsonaro e tudo. O cara tem um contrato de 129 milhões. O escritório da família do Alexandre de Moraes não fala uma vez com a mulher, como a gente vai ver, só com o Moraes. Mas não é corrupção, lobby, nada disso.
ainda é cedo para dizer. Estadão, toma vergonha na cara, né? Acorda para valer, de vez. Mas tudo bem. Pelo menos está vindo nessa direção. Como o Globo, que escreveu uma nota dizendo que os seus jornalistas não vão se intimidar e tudo, respondendo ao Alexandre de Moraes, que mandou recadinho para Malu Gaspar, de que isso é um ataque às instituições, à democracia, mesmo lenga-lenga que ele usou para censurar, prender, tirar passaporte e por aí vai, com a turma da direita. O Globo rebateu. Sejam bem-vindos ao lado de cada trincheira. Meio tarde, mas sejam bem-vindos ao mundo que vocês ajudaram a criar. Porque quem alimentou esse monstro foram vocês. Ainda tem gente em negação profunda, né? A turma da esquerda que tenta jogar o escândalo do Banco Master no colo do Bolsonaro, Guido Mantega, Lewandowski, Alexandre de Moraes, Arruda Botelho, o próprio Lula que se reunia com ele, o Bolsonaro, que o Vorcaro chamava de idiota e beócio, é o cara que está por trás do escândalo. E por que o PT é contra a CPMI do Master, então? Mas, enfim, a tal da Crisca Pimentinha, que nome ridículo, Malu Gaspar está empenhada em derrubar Alexandre de Moraes. Não se comprova que o celular é de fato dele. Olha o nível de loucura, de negação dessa gente. Aliás, insinuando que a Polícia Federal mente. Não sabe nem o número do Alexandre. Olha, essa mulher não, digamos assim, não é conhecida pela sua inteligência, né? Essa semana mesmo, ela vazou o brief da SECOM para atacar o Nicolas com a história do jatinho, do Vorcaro, que afinal de contas nem do Vorcaro era. E não tinha nada ali para tentar incriminar o Nicolas. Mas enfim, a turma da esquerda foi em cima dele por conta disso. Não só a turma da esquerda, aquela também, que se diz de direita. Essa tal de Beta Bastos Idem, ó. Estarei ao lado de Alexandre de Moraes até que apareçam provas realmente contundentes. Não falo de recortes, insinuações. Agora é a hora dos garantistas saírem da toca de novo. Reinaldo Azevedo, a turma do Prerrogativas. Haja garantismo agora. Por outro lado, é óbvio que o próprio Alexandre de Moraes já teria prendido faz algum tempo o Alexandre de Moraes, não fosse contra ele mesmo, seus interesses. Olha só, o Alexandre de Moraes, o Vorcaro, desculpa, às vezes eu confundo os dois, porque eu não sei quem era o dono de fato do Master. Mas o Vorcaro pagou também jornalistas, influenciadores de direita, como nós vimos, né, naquele escândalo que o Rony, a Juleite denunciaram, né, porque foram procurados. Eu nunca sou procurado nessas horas e agradeço, é sinal que eles sabem que não tem nem conversa, né, e eu vou na mesma hora denunciar. Mas o bastidor do Diego Scosteg escreveu, batendo no Banco Central em relação ao caso do Banco Master. Liquidação irregular, blá, 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 aquela mesma ladainha. Ganhou R$2 milhões para isso. O Kim Paim gostou, né? Fogo no parquinho, porque quando fala do Banco Central, principalmente o seu chefe, o Arthur Machado, vibra, porque ele não quer um Banco Central independente. Eu não sei que tipo de Banco Central ele quer. Acho que é um politizado que hoje estaria na mão do Lula, que é estranho para alguém que se diz de direita, bolsonarista, conservador, enfim. Mas deixa isso para lá. O DCM era outro site que o Vorcaro tentava comprar, um site de extrema esquerda, só que eles receberam uma proposta melhor. E como tem pena de aluguel nessa porcaria dessa profissão, né? Aí, quando o DCM falou, olha, nós recebemos uma proposta melhor aqui do outro lado, né? O que o Vorcaro fez? Ameaçou colocar o DCM no inquérito do fim do mundo, aquele que eu sou réu e denunciei em 2019 para cortes internacionais.
Em 2019 eu denunciei esse troço. Depois eu fui arrastado como réu e tô até hoje sem passaporte por causa disso. Como é que o Vorcaro ameaça colocar alguém no inquérito do Alexandre de Moraes? Haja intimidade, poder, ou ele era bravateiro? Não sei, porque com 139 milhões de reais, eu acho que ele podia se vangloriar de que tinha pelo menos esse poder, né? Talvez não de impedir a sua prisão, como vimos, mas de conseguir incluir um DCM da vida no inquérito, acho que ele tinha, sim. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, Conversa de Boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.